tarde a todos. Esse trabalho ele faz parte de uma tese de doutorado de uma aluna minha, da Renata, no âmbito de um projeto que nós temos trabalhado aí nos últimos 10 anos, de tentar reconstituir as características paleoceanográficas da margem continental sul-sudeste do Brasil, numa abordagem que a gente denomina como abordagem multiproxy. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte: eu vou mudar a escala geológica, né? Quer dizer, eu vou mudar a escala de tempo e vou mudar a escala de espaço. Tá? Eu vou me ater especificamente à plataforma continental. Por quê? Porque, na verdade, sob o ponto de vista geológico, as plataformas continentais são o ambiente mais sensível na interação continente e oceano. Existe uma tradição gigantesca de dados paleoclimáticos, com registros continentais de lagos, turfas e tudo mais, mas, de uma maneira geral, os registros continentais são registros não contínuos, né? São registros descontínuos. Muitas vezes você tem quebra no registro, hiatos, e aí a gente não consegue ter um registro que nos permita contar uma história deposicional contínua, né? Nesse sentido, as plataformas continentais, pelo menos nos últimos 10 mil anos, ou 7, 8 mil anos, permitem a obtenção de registros contínuos. E um aspecto interessante é que em várias plataformas continentais desenvolvem-se o que nós chamamos de mud belts, que são faixas de lama, né, faixas lamosas. Essas faixas, dependendo, podem ocorrer na plataforma interna ou na plataforma média externa. E o que eu vou falar para vocês é de um mud belt de plataforma média, e que, na verdade, se estende aí desde do sul do Brasil em direção ao sudeste. E esse mud belt, o que é interessante é que ele vai nos mostrar algumas evidências do onset do Rio da Prata ao longo desse tempo geológico. Próximo, por favor. Bom, então, pegando o gancho do que o professor Piola falou, nós temos aqui, eu vou falar especificamente desse testemunho, um testemunho que fica imediatamente ao lado. Vou falar desse testemunho, e só a título de exemplo eu vou falar desse testemunho aqui. E é possível observar, então, que em função da presença da Serra do Mar muito próxima à costa, né, boa parte da descarga fluvial e dos sedimentos gerados a partir dos processos erosivos chega ao sistema Paraná-Paraguai, depois junto com o sistema Uruguai, ele é capturado todo pelo sistema do Rio da Prata. Eu costumo dizer que esse é um dos exemplos geológicos do Mercosul, tá certo? Porque o Brasil fabrica sedimento, né? A Uruguai e a Argentina recebem e depois exportam o sedimento para a nossa plataforma continental. Então o exemplo perfeito da integração do Mercosul do ponto de vista geológico, né? Próximo, por favor. Bom, quando a gente começou a trabalhar isso, mais ou menos 10 anos atrás, nossas primeiras observações diziam respeito à distribuição de sedimentos superficiais. E aqui a gente observava muito claramente esse mud belt, né? Essa faixa localizada entre 70 e 100 metros aproximadamente, né? Havia sempre uma quebra nesse mud belt na altura da ilha de São Sebastião, aqui a zona de ressurgência do Cabo Frio, mas em qualquer parâmetro que a gente analisasse, e a gente analisou vários parâmetros, eu diria que mais de uma dezena de proxies foram analisados, sempre a gente encontrava uma quebra nos processos deposicionais na altura da ilha de São Sebastião. Mas, de qualquer maneira, nós vemos aqui depositados sedimentos com altos teores de carbono orgânico, na ressurgência do Cabo Frio também. Próximo, por favor. Aqui, um parâmetro que é a razão isotópica carbono 13 e carbono 12, indicadora da natureza da matéria orgânica, e aqui a gente vê muito claramente associada ao mud belt uma zona em que a produtividade primária é alta, e esse seria um sinal isotópico, de fitoplâncton, contribuindo para a matéria orgânica. E vejam que, curiosamente, na zona de ressurgência do Cabo Frio, a gente não encontra essa mesma assinatura como seria de se esperar. Próximo, por favor. Bom, então nós temos aqui a distribuição de sedimentos, né? Aqui nós temos então o mud belt, são siltes, principalmente são siltes finos, siltes médios, siltes finos.
A plataforma interna é composta por areias. Existe um mosaico, uma região muito heterogênea de sedimentos aqui, as areias na frente aqui do estado do Rio de Janeiro, mas eu vou me ater especificamente a isso aqui. Eu costumo brincar, já brinquei numa outra reunião que nós estivemos, que esse dado aqui é do meu trabalho mais importante nunca citado, né? Então o meu trabalho mais famoso nunca foi citado, mas é um trabalho no qual eu uso um isótopo, uma razão isotópica de neodímio 143 e 144, que nós conseguimos amostra de sedimento superficial desde o paralelo 55 sul até mais ou menos a altura do Cabo Frio, um pouquinho mais ao norte, e a gente então analisou esses sedimentos superficiais com relação à razão isotópica 143 e 144 e obtivemos os seguintes resultados. Vejam que todos os sedimentos, esses são só de sedimentos de plataforma talude superior, tá? Vejam que todos os sedimentos da plataforma argentina apresentam uma assinatura isotópica que vai de 0 a -4, que inclusive, então, todos eles até a foz do Rio da Prata aqui, né, praticamente até a foz do Rio da Prata, e indicam uma fonte andina para esses sedimentos. Então, eu estou tranquilo, esses sedimentos aqui, sob o ponto de vista da assinatura isotópica, são muito diferentes. Esses sedimentos em azul, círculos azuis, são sedimentos de dentro do estuário do Rio da Prata. E vejam como eles estão concentrados dentro de uma faixa de assinatura isotópica, né? De -8 a -10, né? E se propagando em direção às latitudes mais baixas, nós temos sedimentos da plataforma sul do Brasil, né? Sedimentos da plataforma sul do Brasil, que tem uma assinatura isotópica muito semelhante à assinatura isotópica do Rio da Prata. Quer dizer, se eu olhar só essa figura aqui, eu consigo determinar o limite da influência sedimentar do Rio da Prata até aproximadamente 25, 26 graus sul, que representaria, na verdade, a ilha de São Sebastião, tá certo? Então, ou a plataforma do estado de São Paulo. Vejam que, diferentemente do que o professor Piola falou, ele falou em águas, principalmente águas superficiais, eu estou falando de sedimentos que estão depositados aí a 60, 70 metros de profundidade, ou às vezes até mais, tá? Então, são ambientes diferentes. E deem uma olhada que, à medida que, quando eu chego na ilha de São Sebastião, eu tenho uma quebra importante e os sedimentos passam a ter uma assinatura isotópica que vai migrando. Então, aparentemente, se eu olho só essa figura aqui, o que eu vou dizer? Bom, existe uma assinatura típica do Rio da Prata aqui e depois eu tenho uma transição para fontes de sedimentos que estão relacionados a gneiss, rochas mais antigas e que tem uma assinatura isotópica distinta. Próximo, por favor. Mas aí, quando eu utilizo um outro proxy, que são os isótopos de chumbo 206, 207, 208, a figura muda um pouquinho de lugar. Bom, os sedimentos da plataforma argentina estão claros aqui, são muito diferentes. Os sedimentos do Rio da Prata estão aqui e eu consigo reconhecer a mesma assinatura até aproximadamente 27 graus, aproximadamente. E aí eu tenho vou chamar assim no gráfico, uma bifurcação na qual os sedimentos do sul do Brasil têm uma tendência e os sedimentos do sudeste, ou seja, ao norte da ilha de São Sebastião, têm uma tendência distinta. E isso acontece nos dois isótopos aqui. Esse quadro simplesmente mostra basicamente a origem crustal ou mantélica, né, da crosta ou do manto dos sedimentos. De uma maneira geral, essa assinatura de sedimentos do Rio da Prata, tanto de neodímio quanto de chumbo, está relacionada aos basaltos da bacia do Paraná. Então, a rigor, eu tenho uma assinatura, estou tranquilo com relação a isso, eu tenho uma assinatura isotópica que me mostra que no meu mudbelt, né, nos sedimentos de fundo, eu tenho, na pior das hipóteses, até 27, 26 graus sul, uma influência do Rio da Prata nesse mudbelt sobre a plataforma continental. Próximo. Bom, mas eu não vim aqui falar de distribuição de sedimentos superficiais. Eu vim aqui falar do passado, tá? E para isso, eu vou tratar alguns testemunhos, né, que nós coletamos. Esses testemunhos foram datados. E em todos os testemunhos, em todos não. E, na verdade, esse testemunho é um testemunho junto com o 7606, tem o 7605, que estão localizados aproximadamente na região de Itajaí. O 7616 é da região de Santos. E o 7620 é da região do Cabo Frio. Eu gostaria que vocês atentassem para o fato, eu não sei se... atentem para o fato de que tanto no sedimento 7616
quanto no sedimento 7606, observem que além dessa faixa avermelhada aqui no meio, que representa sedimentos de uma certa granometria, até uma certa idade, eu tenho uma outra faixa aqui, que isso na verdade representa uma moda, quer dizer, uma contribuição sedimentar de sedimentos mais grossos. Aqui, vejam aqui esse vermelhinho aqui e aqui. E vejam que num determinado momento desaparecem esses sedimentos mais grossos. Tanto no 7606 quanto no 7616, eles simplesmente desaparecem. Ou seja, eu tinha uma fonte de sedimentos grossos até aproximadamente 5.000 anos, que simplesmente hoje não existe mais. Tá? E vejam, um aspecto importante é que no testemunho do Cabo Frio eu não tenho essa moda. Próximo, por favor. Essa é uma outra maneira da gente observar. Os sedimentos basais, então, eles sempre apresentam uma moda. Às vezes a moda, ela é até a moda de sedimentos mais grossos, ela é até mais importante. E nos sedimentos de topo, essa moda granométrica, né, esses sedimentos mais grossos simplesmente desaparecem. E no Cabo Frio eu nunca tive isso. Tá certo? Próximo, por favor. Bom, então, diferentemente do que os meus colegas que trabalham com oceanografia física, né, da plataforma, que indicam que o Cabo Frio, e os meus colegas oceanógrafos biólogos também, que o Cabo Frio é um elemento importante na mudança dos processos oceanográficos, sob o ponto de vista geológico, ou sedimentológico, ou geoquímico, mais importante do que o Cabo Frio é a ilha de São Sebastião, que marca o limite de duas províncias sedimentares e geoquímicas distintas. Próximo. E que essas províncias, na verdade, aparentemente se perpetuaram, né, quer dizer, ocorreram pelo menos ao longo dos últimos 7.000 anos. Próximo, por favor. Bom, então vamos agora tratar da pluma do Rio da Prata e vamos pegar um testemunho que fica lá na região de Santa Catarina. Observem que qualquer que seja o parâmetro que eu trabalho, eu sempre terei uma quebra a aproximadamente 2.600, 2.800 anos. Vejam que eu tenho um afinamento do sedimento, eu tenho a razão ferro-cálcio, que indica um aumento do aporte continental, então eu tenho um aumento no aporte continental. O titânio-cálcio da mesma maneira, é um outro proxy de aporte continental. E eu tenho também indicadores de diminuição do potencial redox, muito provavelmente dado por um aumento na taxa de sedimentação. Tá? Então vejam que eu tenho aqui um aumento significativo na taxa de sedimentação, aproximadamente 2.800. Eu não sei para que eu uso isso, eu falo tão alto que todo mundo... Então eu tenho um aumento na taxa de sedimentação com evidências de que houve um aumento no aporte de sedimentos terrígenos em aproximadamente 2.600, 2.800 anos antes do presente. Próximo. Bom, aqui a minha colega Márcia Bícego, analisando dados de temperatura, de estimativa de temperatura, utilizando um indicador molecular chamado índice de saturação de alquenonas, né, observou, né, que também aproximadamente no mesmo período, né, 2.800, 3.000 anos, existe uma tendência de decréscimo da temperatura superficial em direção ao presente, né, ou pelo menos, e que então eu tenho essa tendência aqui, mas quando eu dou um zoom, a rigor, eu observo que dentro dessa tendência eu tenho algumas oscilações importantes e em alguns momentos eu tenho temperaturas tão frias quanto 18 graus na temperatura de águas superficiais, mas ao mesmo tempo eu tenho temperaturas tão quentes quanto 25 graus na temperatura de águas superficiais. Eu preciso lembrar a vocês que isso são estimativas tendo em vista a taxa de sedimentação, então reflete uma média, né, de intervalos de tempo maiores do que esses que os senhores de uma maneira geral tratam, né? Quer dizer, eu não tenho esta resolução, né, que os senhoras têm. Mas de qualquer maneira, um aspecto importante é que nos últimos praticamente 7.700 anos eu tenho
uma subida de temperaturas, temperaturas relativamente estáveis até 2.900, 3.000 e uma tendência de descida das temperaturas de águas superficiais. Quando eu comparo as temperaturas com marcadores da natureza da matéria orgânica, eu observo um aspecto interessante. Verifiquem, esse aqui é um indicador de N-alcanos, então é um proxy independente das alquenonas, é um indicador de N-alcanos, que me mostra, de uma maneira geral, as variações em termos de plantas gramíneas, de uma maneira geral, e plantas vegetais superiores, né? E no qual eu tenho uma diminuição da vegetação arbórea, uma maior quantidade de gramíneas e depois um aumento da vegetação arbórea. Ora, mudar vegetação arbórea para gramínea significa chover mais ou chover menos, de uma maneira geral. Então eu tenho aqui um indicador no qual temperaturas altas, mais altas, né, na plataforma, associadas com menos chuva no continente, tá? Menos chuva no continente em função desse marcador aqui. Próximo, por favor. Bom, agora, então eu vou pegar um testemunho que está lá em Santa Catarina, 7605, mais um testemunho, e o testemunho na região de Santos. Observem que do ponto de vista da distribuição granométrica, ele apresenta a mesma granometria arenosa na sua base, aproximadamente 7.000, da mesma maneira que esse daqui, né? E usando a razão ferro-cálcio, eu tenho um aumento no aporte continental. Então, está entrando mais material continental na minha plataforma, tá? Bom, quando eu olho o testemunho de Santa Catarina, a razão isotópica não tem uma variação importante. Menos 7,5, menos 8,7, menos 8, que a rigor a gente vai ver é a assinatura do Rio da Prata. Quando eu vejo o testemunho de Santos, eu saio de menos 12 para menos 10. Ou seja, eu tenho alguma coisa que já é mais significativa. Próximo, por favor. Então, a rigor, observem o seguinte. No meu testemunho de Santos, eu tenho a 8.000, a 3,6 e a 1,8. E observem como, do mais antigo para o mais novo, eu tenho um deslocamento em direção à fonte do Rio da Prata. Tá? Mais antigo e mais novo. Diferentemente, o 7605 não apresentou qualquer tendência, quer dizer, ao longo desse intervalo de tempo, eu tenho uma fonte de sedimento semelhante. Mas, aqui, eu tenho um gap. Então, em algum momento aqui, eu mudei a minha fonte de sedimentos para a plataforma continental sudeste do Brasil. E não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Então, ao longo de todo o Holoceno, eu não tive nenhuma influência da plataforma argentina na exportação de sedimentos em direção ao sudeste do Brasil. Mas eu tive uma mudança na fonte. Em algum momento, o Rio da Prata começou a contribuir com sedimentos em direção à plataforma sudeste do Brasil. Testemunho 766 de Santos. Próximo. Esse aqui é um estudo, a minha aluna Renata, ela fez um levantamento, então, uma comparação do Holoceno Médio com relação ao Holoceno Tardio, no qual a gente identifica que existe uma diferença significativa entre, isso nos trabalhos que foram feitos, existe uma diferença significativa na pluviosidade do Holoceno Médio com relação ao Holoceno Tardio. De uma maneira geral, Uruguai e Argentina choveu mais no Holoceno Médio no Tardio e nessa região do sul-sudeste do Brasil choveu mais, quer dizer, chove mais no Holoceno Tardio do que choveu no Holoceno Médio. Né? Próximo, por favor. Bom, as causas, nós temos algumas coisas que são
que já foram reportadas, né? Então, o deslocamento da zona de convergência intertropical, a intensificação, ou melhor, o enfraquecimento dos ventos oeste no sul da América do Sul, mas algumas coisas a gente ainda absolutamente não sabe como é que se comportou do Oceano Médio para o Oceano Ártico. Por exemplo, a zona de convergência do Atlântico Sul, a gente não sabe qual é o comportamento disso, e o jato da América do Sul, a gente também não sabe como é que isso variou nesse intervalo de tempo. Próximo, por favor. Bom, aqui a gente junta uma série de dados, nos quais a gente tem um aspecto importante, aqui dados de razão isotópica de carbono de oxigênio 18 em carapaça de foraminífero, né? Em que eu tenho águas mais frias e menos salinas para cima, águas mais quentes e mais salinas para baixo, né? Isso ao longo desse intervalo de tempo aqui. As variações de temperatura com base em alquenonas, a quantidade de carbono orgânico, o aporte continental. Esse aqui é o trabalho do Cristiano Chiesi, que foi citado, foi o professor Pedro que citou, né? O trabalho do Cristiano, né? O trabalho do Cristiano Chiesi, o trabalho do Francisco Cruz, né? do Chico Bill, e aqui a precessão, a variação da precessão da insolação de verão para esse mesmo período. Vejam que a insolação por si só, obviamente, não vai explicar toda esta variabilidade que a gente encontra aqui, e, portanto, a gente tem que buscar em outros fenômenos, né? Em outros fenômenos, qual é a origem desta variabilidade, que não é explicada simplesmente por variações de insolação, tá? Ela, vamos dizer, eu posso dizer que ela modula essa grande tendência geral, mas ela não explica a variabilidade na escala de 1000 anos, por exemplo, desses registros todos. Próximo, por favor. Bom, mais perguntas do que respostas. Qual o gatilho responsável pelo aumento da influência da pluma do Rio da Prata em 2500 e 2800? Existem trabalhos que reportam para a mesma época uma intensificação do ENSO, não do El Niño, mas do ENSO, né, do sistema ENSO na margem pacífica, né, isso analisando sedimentos laminares. Existe alguma inter-relação entre esses dois fenômenos? A intensificação da pluma também está associada com a transição no Oceano Atlântico, na Europa, no continente europeu, com fases climáticas. Então, por exemplo, essa intensificação, ela temporalmente, ela está relacionada com a transição do subboreal para a subatlântica no clima da Europa. É uma coincidência ou é uma teleconexão? Né? E uma coisa que a gente está trabalhando também, alguns trabalhos que nós estamos fazendo, que apontam para o incremento da penetração da água água central do Atlântico Sul no mesmo período. Então, como é que essas coisas se relacionam? Né? Como é que eu consigo entender essa variabilidade? Bom, por enquanto, na verdade, o que a gente precisa é justamente do apoio dos climatologistas para nos explicar essa variabilidade. Próximo, por favor. Obrigado.